Olá a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Machado, sou sócio executivo aqui da Big Advice. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar para vocês mais uma análise que é possível fazer no Nine, que é uma ferramenta de Analytics e Data Science, que é uma análise que geralmente a gente faz quando executa ou quando realiza um trabalho de revisão do processo de pagamentos e ou compras, né? A análise ela é referente a prazos de pagamento de fornecedores. Pô, mas isso aí, Machado, o que, que tem a ver, né? Geralmente, pessoal, pela minha experiência, quando eu executo esse tipo de trabalho em alguns clientes, o que eu percebo? Que não existe uma política estruturada estabelecendo prazos mínimos de pagamento, né? Então, para determinados fornecedores tem contrato, isso é estabelecido, mas em linhas gerais, as companhias, né, ou uma parte das companhias não possui uma política. Por exemplo, se você quiser fornecer para a gente e você não é um fornecedor crítico, você vai ter que estar sujeito ao nosso prazo de pagamento que está na política, que pode ser de 28 dias, 30 dias, 35 dias, 45 dias, 90 dias, ou até mais, né? Já vi empresas que têm prazo de 120 dias. Ok? O importante aqui não é a quantidade de dias, e sim a regra, né? Ter uma regra estabelecida. Mas por que, que isso é importante? Para fazer uma gestão do capital de giro, fluxo de caixa, né? O que, que geralmente a gente vê? Que fornecedores que não geram impacto na companhia são pá, recebe ali em 10 dias, em 5 dias, em 2 dias. E efetivamente, tudo bem, pode ser valores pequenos, mas quando você soma isso, ele pode gerar efetivamente um valor bem considerável, né? Então, a primeira coisa que é importante nessa análise é verificar, né, dentro da sua empresa, ou se você é uma empresa de consultoria e está ajudando algum cliente, é verificar se existe uma política para isso, né? Existe uma política para pagamento de fornecedores, ok? Uma política geral. Esse fornecedor, quando é cadastrado, ele aceita esse prazo, né? Situações onde esse prazo for inferior, tem um processo, uma alçada de aprovação que autoriza você pagar em prazos inferiores ao que está estabelecido nessa política e que está cadastrado, né? Então, assim, essa análise que a gente vai ver, ela serve para dois propósitos. Primeiramente, olhar se essa política está sendo seguida, né? E, num segundo momento, caso não exista política, a gente estabelece aqui uma quantidade de dias razoável de mercado. Vamos colocar ali 30, 35 dias, né? Que é um prazo razoável, um prazo médio razoável, para verificar quanto que a empresa está perdendo de dinheiro caso haja, né, pagamentos com datas inferiores, tá? Essa análise aqui importante, ela foi desenhada para SAP, né? Então, pegando lá a FBL1N, eu acho que toda empresa que tem a SAP, você consegue pegar as partidas pagas, né, ou os compromissos pagos através da transação FBL1N. Nessa transação você consegue selecionar só o que foi compensado, que é o que foi pago, né? Ah, Lógico, nem todo documento compensado significa que ele teve um pagamento. Aqui a gente vai fazer alguns filtros e que vai mostrar isso, ok? Ah, e aí, a partir disso, a gente consegue fazer todo esse cálculo, tá? É um teste simples, que a gente vai estar automatizando aqui no Nine, ok? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós já estamos na telinha do Nine, né? Onde basicamente aqui eu vou dar uma navegada rápida, né? Nós temos algumas abas aqui, aqui são os nós, né? São, vamos dizer assim, ações que a gente vai fazer com os dados. Então cada nozinho desse faz uma ação. Eu posso ler um Excel, posso filtrar
registros, posso fazer cálculos matemáticos, né, cruzar tabelas, ok? Então, mas a gente vai repassar isso aqui com calma. Aqui no Explorer é onde eu tenho os meus workflows, então isso aqui no Nine é chamado workflow, ok? Ao final desse vídeo, eu vou estar passando, na realidade, aqui no nosso canal, nós vamos deixar o endereço do grupo do WhatsApp que nós temos, certo? Onde a gente discute ali inteligência artificial, data analytics, com um time de governança aí, auditoria, controle, controladoria, compliance, gestão de riscos. Quem quiser entrar no grupo vai ter acesso a esse workflow, vou estar disponibilizando aí para todo mundo, né, que acessar. Machado, você só vai disponibilizar no grupo? Primeiramente sim, tá? Daqui 1 mês, 2 meses, eu vou colocar lá no hub do Nime, na comunidade lá, mas vai ser um pouco mais para frente, ok? Então, para incentivar a gente ter ali um canal onde a gente possa discutir esse tipo de solução, né? E é um grupo que todo mundo está aberto ali a colaborar. Então, aqui eu estou fazendo a minha colaboração, mas a ideia é construir uma comunidade ali onde a gente consiga desenvolver esse tipo de recurso, ok? Muito bem, diferentemente do vídeo prévio que a gente gravou sobre fornecedores, né, verificar se a base de fornecedores tem fornecedores inedôneos cruzando lá com as bases restritivas públicas, né, SEI, CEPIM, etc. Eu não vou fazer novamente o workflow porque demanda tempo, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é já mostrar aqui o workflow pronto, mas eu vou entrar em cada uma das caixinhas e vou explicar o porquê de cada uma dessas caixinhas e mostrar a configuração, tá? Para que o vídeo não fique tão grande e eu consiga repassar todo o workflow aqui com vocês. Ah, mas Machado, eu quero refazer esse workflow. Como que está aqui na tela, né? Vou listar aqui cada um dos nós que foram utilizados, o porquê foi utilizado e a configuração dele. Com o vídeo você consegue fazer do zero novamente a análise, tá? Então, não haverá problema para vocês treinarem, né? Caso vocês queiram treinar, não tenham tanto conhecimento no Nine, ok? Como a gente não vai usar os nós, que é essa linha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, né, só para aumentar um pouco a tela, vou aumentar aqui um pouco a percentual aqui para melhorar um pouco o tamanho. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Na verdade, deixa eu diminuir primeiro, só para vocês verem. Esse aqui é o workflow, tá? Então ele tem, aqui está todo ele, ok? Nós vamos repassar cada uma das caixas. Vou botar aqui 85%, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, só recapitulando, né? O que eu recomendo sempre que for fazer um workflow, colocar aqui as notações, né? Como é que eu coloco essas notações? Que é esse título, né? Clica na área branca aqui do Nine e New Workflow Annotation. Ele vai abrir aqui uma caixinha que você pode configurar, né? Para que você consiga efetivamente colocar aqui, né? Deixar organizado. Né? Geralmente eu também coloco o objetivo da análise. Então aqui é o título da análise, né? Prazo de pagamento de fornecedores, geralmente a gente usa esse teste em processo de compra, sobre processo contas a pagar, ou em pagamento, tesouraria também, né? Dependendo do escopo aí do projeto. Qual que é o objetivo? Verificar qual é o prazo de pagamento que a companhia vem praticando para seus fornecedores, se os prazos estão de acordo com políticas e diretrizes estabelecidas pela diretoria e gestão da companhia, ok? Qual o risco específico? Custos financeiros adicionais, porque se eu estiver usando fluxo de caixa para pagar alguém que eu poderia pagar 20, 30 dias depois, estou desperdiçando fluxo de caixa. Né? Quer seja se eu capturar, se eu tiver aqui uma linha de crédito ali, estou pagando juro para um banco, ou se estiver sobrando caixa, eu poderia aplicar esse dinheiro. E isso aí a gente vai fazer aqui no final, a gente vai calcular quanto que a gente poderia ganhar, né, na aplicação financeira usando
o dinheiro se eu estivesse aplicando respeitando o prazo de pagamento, ok? Outro risco é fluxo de caixa incompatível com a necessidade de operação da companhia, tá? Então são riscos específicos desse item aqui, ok? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer então, nós vamos ler o arquivo da FWN, né? Só queria citar que esse aqui é um arquivo real, mas ele está mascarado. Foram trocados ali nome de fornecedores, código de fornecedores, o campo texto também que poderia indicar alguma coisa, desculpa, foi trocada também para não dar nenhuma referência, tá? Mas é um arquivo real, ok? Mas ele não, vocês vão ver aqui que vai ter ali a empresa ABC, empresa XYZ, o nome da empresa é o código do fornecedor que foi mascarado também, tá? Então o que nós vamos fazer? Esse aqui é um nó que lê o Excel, o FWN foi gerada em Excel, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é ler esse arquivo, né? Então a gente usa esse nó aqui, o Excel Reader. Machado, mas como é que eu jogo os nós para cá? Vou mostrar o primeiro aqui. Geralmente a gente pega, né, o nozinho. Se não estiver aparecendo aqui, nós escrevemos, né, Excel Reader, e arrastamos para cá, ok? A gente vai fazer isso, pessoal, com cada um desses nós que estão aqui, ó. Aqui em cima, o que está em negrito, é o nome do nó. Joiner, Sorter, Group By, Row Filter, ok? Esse é o nome do nó. Então, vocês depois acompanhando podem efetivamente baixar, né? Fazer esse arrastar um nó aqui e configurar ele conforme eu for mostrando aqui na tela, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos ler é o FWN, tá? Então nós vamos, lembre-se, como é que eu configuro um nó? Geralmente não, né? Em todos os nós nós temos essa engrenagem aqui, né? Como se fosse que é o ícone de configuração. Então eu posso simplesmente vir aqui e clicar, ok? Esse nó aqui específico, né? Então eu já selecionei o arquivo, né? Veja que está aqui o FBL1N, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a FBL1N, que vocês forem da empresa de vocês, né? Vão salvar em algum lugar, vão selecionar aqui o Browse, ok? Vão vir aqui no Browse e vão selecionar onde é que está o arquivo dentro do computador de vocês e vão indicar que ele vai ler, tá? Veja que ele está fazendo uma pré-leitura aqui. Esse é um arquivo que vai ter 126 mil registros, mais ou menos. O default do Nine, pessoal, aqui ó, se a gente vir na aba Advanced, o default é que ele leia 10 mil registros. Tá, o que eu recomendo? Ler tudo, tá? Ele demora um pouquinho, mas eventualmente pode ter algum erro ali importante. Eu recomendo ler tudo, tá? Então o que você vai fazer? Você vai desmarcar. Aqui vai estar marcado como default. Você vai simplesmente desmarcar, ok? Veja que ele já fez a pré-leitura. O que é importante aqui também é vir aqui na Binha Transformation e verificar, né, quais são os campos. Então, o que a gente tem aqui? Atribuição, que é um campo default do SAP, referência, que também é, tipo de documento, né, se é ZP, KA, AB, RE, né, são documentos padrões do SAP. Se você não sabe o que é cada um desses documentos, recomendo você conversar lá com a área financeira que ela vai explicar. Ou com alguém da área de tecnologia ali que dê suporte no SAP. Data do documento, a data que ele foi dele, né, original dele, o vencimento do documento, tá? Montante moeda interna, tá? Aqui os documentos são tudo em real, ok? Mas eventualmente você pode ter que fazer alguma conversão. Número do documento, documento de compensação, tá? Data do lançamento do documento, conta que é o fornecedor, código do fornecedor, o nome é a razão social do fornecedor, a data que foi compensado e a data do pagamento. Tá? Alguns campos aqui podem não ter default. Lembre-se que quando você gera FBLUN no SAP, você pode ter que criar lá uma versão que precisa incluir esses campos.
tá? Basicamente aqui, o que a gente precisa? É a data do documento e a data de compensação, tá? E o número do documento de compensação e o número do documento. Basicamente é isso, tá? Os outros aqui, também o nome do fornecedor, né? E o código do fornecedor, para a gente ver quem são os fornecedores que estão tomando alguma vantagem aí, recebendo prontamente. Talvez a gente discuta se precisaria ou não, ok? Outra coisa que é importante, lembre-se, mesmo sendo um número, a atribuição é um número, referência é um número do documento é um número, ele tem que estar como string, né? Então, números, em qualquer ferramenta de análise de dados, o que é recomendável? Números são campos que eu vou fazer cálculo, né? Aqui eu não vou fazer cálculo, ele é uma informação. Código do fornecedor é um número, mas então a gente salva como é que eu altero isso? Posso vir aqui e selecionar, né? Se tiver íntegra, vem aqui e seleciona string. Posso fazer essa correção aqui antes de importar, ok? Então já dei uma olhada, é isso mesmo, né? Ele não deu erro nenhum, veja que ele fez análise aqui, não deu erro nenhum, ok? Então eu dou um ok aqui e vou rodar. Então ele vai, geralmente, tá? Os primeiros nós de importação, ele demora um pouquinho, aquela leitura que ele fez, ele refaz antes de importar e depois efetivamente ele faz a importação. A partir do momento vamos dizer assim, da importação, ele fica mais rápido, tá? Demora um pouquinho, né? Então, por exemplo, aqui a gente está falando de 130 mil registros, mais ou menos. Demorar um minuto e meio aí para ler. Então ele já fez ali a leitura prévia, agora ele está importando, ok? Muito bem. Primeiro nó, ok? Lembre-se que quando está verdinho, a execução dele foi ok. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o mesmo arquivo. Por quê? Lembre-se que no SAP, como é que eu pago um documento no FBL1N? Eu tenho que compensar o documento. Então, eu vou ter um documento lá que veio do MM, né, que é o módulo de compras. Quando ele vem integrado do compras para o FI, que é o módulo financeiro, ele vai vir um documento do tipo RE. E como é que eu pago um documento do tipo RE? Posso pagar via um ZP. Então, eu vou criar um documento ZP e depois esse documento ZP eu compenso com RE. Então, como a gente vai cruzar o documento original com o documento de compensação e o documento de compensação está dentro da tabela do documento original, a gente importa de novo, justamente para fazer um join aqui, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ler novamente, tá? Basicamente, é o mesmo nó. Inclusive, eu poderia pegar esse nó aqui da copy-paste, tá? E rodar ele novamente aqui, ó. Veja que ele está fazendo aquela pré-leitura. Vou mostrar para vocês que a quantidade de registro é a mesma, tá? Então são 126 mil registros, se eu não me engano. Vamos até olhar aqui, né? Enquanto ele lê, a gente consegue ver o que já foi importado. 126. Então aqui, ó, quando eu clico no nó, o nó ativo é o resultado da execução daquela atividade. Então veja que aqui eu fiz uma importação no Excel, eu importei 126 mil registros, né? 13 colunas. E aqui está o nome das colunas, ok? Com as informações. Muito bem. Aqui vai ser o mesmo, né? Porque copy-paste, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cruzar essas duas tabelas justamente para pegar nós queremos pegar o documento que compensou cada documento que foi lançado aqui. Então, o que nós vamos fazer? Ó, veja que eu vou mostrar para vocês que aqui eu tenho um número de documento de compensação. Está aqui, ó, esse documento de compensação, que é o 102.389.078, compensou esse documento aqui, o 903.79.735, ok? Então, lógico, né, eu posso ter um documento de compensação compensando mais que um documento, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos justamente cruzar esse campo aqui com esse, né, na segunda tabela, para quê? Eu quero saber se esse documento aqui de compensação, que tipo que ele é.
Então veja que o documento original, ele é uma RV, tá? Ele é do tipo RV. Esse documento que compensou é o quê? Então nós podemos até fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, vamos copiar, só para a gente ver um caso. A gente vem aqui na lupinha e ele vai fazer um filtro, né? Então, quando ele for 078, esse cara não está aqui. Então, esse é um caso que ele não vai estar aqui, talvez por corte de data. Vamos pegar um outro aqui, qualquer. Deixa eu ver. Esse cara aqui. Ó, esse tá, ó. Então, tá vendo que ele tá aqui, ele é um documento de compensação. Ele compensou 4 documentos, mas ele tá aqui como documento lançado. Ele é um documento AB, então é um documento contábil, né? A gente não vai analisar o AB aqui, a gente vai analisar um ZP, tá? Mas veja que ele foi criado, esse documento compensou esses outros 3 e ele compensou ele mesmo. Porque quando ele dá baixa, para ele não ficar, vamos dizer assim, pendente no SAP, ele se autocompensa também. Então essa é a lógica, ok? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cruzar justamente, né, esses dois arquivos são iguais para quê? Porque eu quero pegar esse documento aqui de compensação e quero saber que tipo que ele é, né? Porque a gente só vai querer pegar, depois a gente vai fazer um filtro para pegar somente os documentos de pagamento. Geralmente é o ZP, tá? Mas vocês, quando for rodar, né, no SAP da sua empresa, é importante que vocês validem, né? Validem com a área financeira. Que documento que eu posso... Eu já vi documento AB também baixando financeiramente. Tem outros tipos de documento, aí vai depender de cliente para cliente, tá? Mas é importante fazer essa validação. Aqui nós vamos usar um padrãozão, que é o ZP, tá? Para facilitar. Então, nós vamos pegar o nó do joiner, ok? Veja que aqui, ó, quando eu uso joiner, eu vou tirar aqui essas duas. Quando eu coloco um novo nó, eu tenho que concatenar. Então aqui, ó, eu venho, puxo a setinha, né, para seguir o workflow. Então em cima é a tabela left e embaixo é a tabela right. Ok? Então no join eu sempre vou ter uma tabela left e right. Para quê? Porque eu estou cruzando as duas tabelas, né? Então aqui na configuração eu vou dizer, ó, qual que vai ser o campo da tabela left que eu vou cruzar com o campo da tabela right. Aqui já estão selecionados, mas eu poderia selecionar, né? Então eu vou cruzar o documento de compensação com o número do documento, tá? Aqui eu posso colocar mais um critério, se tiver mais um campo, então tipo unidade de negócio, né? Eu posso colocar vários campos que eu vou para, digamos assim, ter a chave primária, né? Que a chave é aquela que me diz que o documento ele é único dentro da minha base, ok? Mas no caso aqui é só um, né? É só o campo mesmo, ambos os campos, e eu não vou adicionar nenhum critério novo. Aqui eu quero match rows, ou seja, eu quero que o join seja match, né? Então eu seleciono esse cara aqui, ok? Veja que aqui ele até já ele marca, né? Ok? Eu posso ter o left or match, ou seja, o que eu tenho na base left que eu não achei um registro correspondente na base right, tá? Ou o contrário, o que eu tenho na base right que eu não achei um correspondente no left. Aqui a gente quer match, nem vou entrar, desculpa, no mérito de usar esses outros recursos aqui, tá? Muito bem. Aqui o que acontece? Eu digo o seguinte, quando ele encontrar um registro correspondente, quais são os campos da tabela left que eu quero trazer? Veja que eu incluí praticamente todos. Incluí todos aqui, ok? E aí ele pergunta também, quando eu encontrar da tabela right, veja que da tabela right eu só quero o tipo de documento. Só isso que importa para mim. Tá? Por quê? Porque eu quero saber se o documento de compensação, o número ali quando eu cruzei, ele vai ser do tipo ZP, né? Então eu preciso buscar essa informação, ok?
Então, basicamente isso. O que que acontece? Veja que tipo de documento ele tem, tanto na tabela left, quanto na right. Veja aqui, ó, ele está aqui também. Pô, Machado, então ele vai ficar com um campo em duplicidade, com nome em duplicidade? Não. O que que o NIME fala? Ele fala o seguinte, ó, se tiver colunas com os nomes duplicados, você vai acrescentar esse right aqui na tabela left. Então vai ficar aqui, ó, tipo de documento entre parênteses right. Vocês vão ver depois, vou mostrar para vocês. Ok? Aqui é se eu tivesse marcado lá em cima left também, aqui ó, esse cara aqui, eu estou dizendo o seguinte, para ele splitar, ou seja, separar o que ele achou e o que ele não achou. Por quê? Porque no join, aqui ó, essa primeira setinha, o que ele achou do resultado do join, e a segunda setinha é o que estava na tabela left que ele não achou na right. Então você pode ter disponibilidades diferentes. Mas para habilitar esses caras aqui, ó, aí a última Machado é o que está na right que não está na left, ok? Então, o que a gente precisa fazer é ticar esse cara aqui. Tá? Fazendo uma correlação com a CL, se eu quiser all primary, então o que eu faço? Eu marco left aqui e não marco esse cara aqui. Porque daí ele vai fazer all primary, ou seja, vai trazer todos os registros da tabela left, mesmo que ele não achou um registro correspondente na right. O que significa? Que quando ele não achou na right, o tipo de documento vai estar em branco, né? Mas ele traz a informação, tá? Então também tem essa correlação, ok? Muito bem, configuramos aqui, bom, ok, vou rodar. Pô, Machado, mas vamos lá. Eu tinha aqui 126 mil documentos e aqui ele achou 228 mil. O que acontece, pessoal? Também, diferentemente do ACL, que quando eu tenho um registro, então, assim, duplicado com a chave que eu estou buscando, né, que era o documento de compensação, ele traz sempre o primeiro, né, ele desconsidera o resto, ok? Aqui no NIME não, ele faz como se fosse um join many to many, tá? Então na realidade ele criou aqui alguns registros duplicados e a gente vai excluir essa duplicidade, tá? Para voltar a ser os 126 mil originais aqui, ok? Então o que a gente vai fazer para tirar essa duplicidade que ele gerou? Lembre-se, mas onde está essa duplicidade? Vamos pegar aquele primeiro caso novamente. Lembre-se, ó, que eu tenho aqui, ó, documento de compensação, ele veio várias vezes, né? Então ele faz N para N, tá? Ele repete. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos primeiro ordenar, né? Só para pegar um registro de cada, do que ele gerou de duplicidade. Então como é que vai ser a ordenação? Nós vamos pegar aqui, ó, o campo atribuição, depois eu ordeno o segundo critério por referência, depois número do documento e documento de compensação. Desculpa, e o tipo de documento right. Como é que eu faço isso no sort? Vejam que são 5 critérios. Se tivesse um sexto, eu simplesmente viria aqui, adicionaria um sexto, escolheria, tá? Então, quando o nó do sort ele aparece a primeira vez, ele só vai ter um critério. Só vai estar aqui, ó, critério 1. Esses outros eu vou acrescentando aqui, ok? Então, acrescentei. Então, teoricamente, quando eu tiver esse tipo de registro uma única vez, significa que, vamos dizer assim, ele é considerado, na realidade, quando eu ordenar por esses campos e tiver duplicidade nesses campos, teoricamente o próprio NIME ele fez o joiner many to many ali e ele gerou registros duplicados, que a gente vai excluir agora, ok? Muito bem, então eu vou fazer esse sort. E aí aqui eu vou fazer um group by, que seria, também correlacionando com a série, seria como se fosse um summarize e others, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqueles campos novamente, ó,
que era o que eu coloquei no sort, atribuição, referência, número do documento, documento de compensação, tá? E aqui no Manual Aggregation, eu coloco todos os outros campos, mudando aqui, ó, o tipo de aggregation first. Lembre-se que aqui, se for um campo calculado, ou um campo numérico, eu posso contar, eu posso somar, eu posso fazer a média, mas a gente pega o first justamente para pegar o primeiro registro de todos que ele gerou em duplicidade, ok? Então aqui, pessoal, a gente está excluindo a duplicidade do joiner many to many, ok? Por isso que a gente faz isso. Então, lembre-se, quando você acrescenta o group by, deixa eu dar um remove all, ele vai vir aqui em branco, né? Vocês vão ter que vir aqui, ó, add all. Veja que aqui o que for campo numérico, ele coloca a média. Você vem aqui e first, ok? Outra coisa que é importante, manter os campos, o nome dos campos originais, tá? Aqui geralmente ele coloca que é um método aggregation. Ele colocaria assim, ó, tipo de documento first. Esse seria o nome da coluna daqui para frente. Então, é importante vir aqui e marcar aqui para original names. Ok? Muito bem. Vamos rodar. Bom, então agora eu tenho a quantidade original lá, os 126 mil, com o documento de compensação. Machado, não deu 126 mil, são 117. Isso aqui é um problema de corte, tá, pessoal? Então, geralmente, talvez, o documento de compensação que a gente pegou, ele não entrou na base que eu extraí da FBL1N. Então, nunca vai bater 0 a 0, vai ter problema, porque, imagine, eu geralmente entrei com um documento, vamos pensar que o prazo médio de pagamento seja 20 dias. Se eu entrei no dia 1º de janeiro, o lançamento de um documento, eu vou compensar ele no dia 20 de janeiro. Então, esse gap sempre vai existir, tá? Você nunca vai zerar, tá? A compensação de um documento, ela nunca vai zerar com os documentos originais. Até pode, tá? Você pode tentar baixar uma outra base, estender um pouco, para tentar buscar esses dados. Mas aqui, para fins de uma análise, pô, você está falando que você tinha 126 mil documentos no período de um ano, e você está analisando 117, já é uma boa referência, tá? Então, não vamos perder tempo por preciosismo, ok? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, a gente só vai pegar os documentos de compensação. Lembre-se que eu fiz tudo isso aqui, todo esse negócio. Para quê? Para pegar esse cara aqui, ó. Então, veja, ó, esse aqui ó, foi um documento de compensação do tipo ZP. Então, provavelmente esse cara, ele pagou. Ó, o documento de compensação, que é esse aqui, ó, 2.973, ele é um documento que pagou esse cara aqui, ó, o 102, 43, 670, tá? Vou fazer um pagamento aqui, ok? Então, o que me interessa agora? Eu quero pegar todos os documentos que eu efetivamente fiz um desembolso, né? Porque é aquilo que eu comentei com vocês, o SAP eu posso compensar documentos. Me dá um exemplo, Machado. Por exemplo, eu lancei uma nota de 30 mil reais. Eu posso compensar essa nota de 30 mil quebrando ela em 3 de 10 mil. Eu vou ter que compensar ela e criar 3 novos lançamentos de 10 mil cada um. Quando eu compenso esses 30 mil, eu não paguei ele, né? Eu fiz uma operação ali de desmembramento. Posso dar desconto, ou seja, tem outras coisas que eu faço no módulo FI do SAP que não é pagamento. O que geralmente paga um compromisso que está lá dentro é um ZP, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos extrair os documentos que só foram compensados por pagamentos do tipo ZP, né, no documento de compensação. Isso é uma outra coisa importante, tá, pessoal? Isso aqui que está escrito, fui eu que escrevi. Então, quando você puxa um nó, veja. Tá vendo aqui o que tem, ó? Add comment. Esse comentário eu escrevi. Então, quando vocês forem fazer um workflow no Nime, vai explicando o que vocês estão fazendo, tá? Para quê? Fica mais fácil, ele fica bem documentado, você consegue entender o que cada nó fez
rapidamente, visualmente, você consegue entender o teste, né? Depois, quando você tem um pouco mais de prática usando a ferramenta, putz, fica muito mais fácil de revisar, ok? E até usar novamente, né? Eu, por exemplo, tô ficando velho. Quando eu comecei a auditoria, eu fazia um script no ACL, não era nem isso aqui. 2 anos depois eu me lembrava. Hoje, se eu fizer um workflow no Nime 4 semanas, depois for usar 4 semanas depois, não me lembro mais, tem que olhar. Então, tem essa ajuda, né, que é colocando aqui os comentários, tá. Então nós vamos extrair agora todos os documentos que quem pagou foi um ZP, ou seja, o tipo de documento de compensação foi um ZP. Então nós vamos vir aqui, né, então qual que é o nó que a gente vai usar? O row filter, né, seria como se fosse um extract no ACL, ok? Nós vamos vir aqui e também a mesma coisa, ó, tem um critério. Qual que é o critério? Ó, se o tipo de documento write, lembre-se que esse tipo de documento veio da tabela write lá quando eu fiz o joiner, né? For igual a ZP, você dá o output no match aqui. Por exemplo, se eu quisesse extraia para mim todos os documentos diferentes de ZP, eu colocaria aqui, ó, tipo de documento igual a ZP, só que aqui o output ia ser no match rows, ou seja, que não atendesse esse critério, tá? Mas aqui é para atender o critério que eu coloquei aqui em cima. Então, vem aqui e seleciono o output match rows, ok? Vou vir aqui e executo. Então, aqui, ó, vamos ver, dos 117 mil, só recapitulando, aqui ficaram quantos? 90 e poucos, 97 mil, tá? Então, eu tive 97 mil pagamentos, ok? Bom, o que eu recomendo nesse teste é pegar pagamentos referente a entradas ou processos que vieram do MM, ou seja, eu fiz uma requisição, fiz um pedido, quando a nota chegou, fiz amigo, né? Para quê? Para mostrar que foram pagamentos para fornecedores, ok? Então, por quê? Porque tem um outro teste, né, que não é o propósito aqui, eu posso fazer pagamento direto no FI. Mas o que significa esse pagamento direto no FI? Putz, eu posso pagar uma conta de luz, né? Eu tenho lá, negociei uma conta de celular, sei lá, um imposto, ou vários impostos, tipos de impostos, uma situação jurídica, um depósito judicial, ele distorce a análise. Então, teoricamente, eu estou tratando aqui prazos de pagamento de fornecedores. Lógico, eu posso ter outros tipos de pagamento dentro da empresa, que estabelecer ali, ó, só vou pagar o governo em 120 dias. O governo vai dizer, meu amigo, quem põe a regra quando você vai pagar sou eu. Você não vai pagar isso em 12 dias. Então, distorce, certo? Geralmente, impostos são lançamentos que eu faço direto no financeiro. Então, qual que é o objetivo aqui? Vamos pegar só os documentos que eu paguei que vieram via MM. Então, geralmente, olha, não conheço nenhuma empresa, nos meus 26 anos de trabalho, que tinha SAP, que o documento que vem do MM não seja um RE, tá? Não me lembro. Então, o documento, o tipo de documento aqui, ó, ele tem que ser RE, não documento de compensação. O documento de compensação é o que paga, mas o documento de entrada ele tem que ser do tipo RE. Então, a gente vai fazer de novo, né, um extract. Só que aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um outro nó, esse aqui, ó, Rule Based Row Filter. Até podia usar o mesmo aqui, tá? Mas eu vou usar, só para vocês verem que existe um outro nó que faz o extract. Aqui a gente meio que tem que, não codificar, mas eu vou ter que selecionar o campo, né? Então, tipo de documento. Veja que quando eu seleciono aqui, ó, tipo de documento, ele já coloca. O nome do campo ele é sempre entre cifrão. Ah, mas por que isso? Veja, porque eu posso ter o Nime, ele permite que eu tenha espaço em branco entre e o que me diz que aquele campo é um nome, é o que está entre cifrão. Por exemplo, na CL ele não permite, então se eu botar tipo de documento, ele vai botar underline aqui, né? Então o cifrão é justamente para delimitar o nome de um campo, tá?
Então eu seleciono lá e digo, ó, quando esse campo for igual a RE, ele é true. Então eu tenho que dizer aqui que é um parâmetro que eu considero verdadeiro. Quando o parâmetro for verdadeiro, eu digo que é para incluir na extração os true matches, ok? Então aqui, por exemplo, eu quero tipo de documento igual a RE e tipo de documento de compensação igual a ZP. Eu poderia fazer inclusive em um só extract, né, um só filter, row filter, ou as duas seleções que eu fiz aqui em dois, só para mostrar para vocês, tá? Então aqui, né, essa é o parâmetro de extração, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui e roda. Então veja, dos 97 mil, sobrou 61 mil. Então veja que eu tive 36 mil pagamentos, tá? Que a origem do documento não foi uma RE, que é aquilo que eu falei, pode ser um imposto, pode ser pagamentos da folha de pagamento, pode ser contribuição sindical, pode ser tipos de fornecedores que eu pago direto no FI, conta de luz, água, né? Então, isso é importante também entender quando que um documento ele pode ser pago diretamente no módulo financeiro, ok? Muito bem. Então aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a gente vai colocar esse nó que ele vai calcular o prazo de pagamento. Então, qual que é o nome do nó? É o Date Time Difference. Tem um nozinho que vê a diferença entre duas datas, ok? Então, quando eu venho com esse nó aqui, qual que é a configuração? Eu digo quais são as duas colunas que eu quero diminuir uma da outra. Essa primeira coluna é a data inicial, tá? Então, e essa aqui é a data final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a data, desculpa, se a gente for pensar no Excel, essa aqui seria a primeira data, né? Que é a data mais longínqua. Então, por exemplo, 30 de janeiro. Então, é 30 de janeiro menos 1º de janeiro, tá? E aí aqui eu digo qual que vai ser a granularidade. Pode ser em dia, pode ser em mês, pode ser em semana. A gente quer saber em dias. E aí o resultado dessa subtração, eu vou salvar, eu vou criar uma nova coluna, que eu vou chamar aqui de prazo de pagamento. Vocês coloquem o nome que vocês queiram, tá? Mas só para vocês entenderem, é que ele vai criar uma coluna nova. Ok? Então vamos executar. Veja, então só voltando, todo documento ele é do tipo RE, que foi compensado por um tipo ZP, e eu calculei o prazo de pagamento aqui. Aqui foi 30 dias, aqui foi 38, aqui foi 15, né? Veja que eu expliquei para vocês. Esse arquivo aqui, eu mudei o nome aqui dos fornecedores, tá? Ó, empresa 4778, tá? Então ele criou aqui uma codificação X aí, que é referente a um número aleatório, tá? E aqui ele tem também esse número aqui, essa conta também é aleatória, ok? Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos renomear, né? Vamos ver aqui, ó, o que eu estou renomeando. Esse é um nó para renomear as colunas, o nome da coluna aqui. Eu acho que eu renomeei aqui o write, quer ver? Documento de compensação. Cadê aqui o ZP? Aqui, ó. É o tipo de documento, né? Ele está aqui, ó, tipo de documento, write. Eu tirei esse write aqui e botei o tipo de documento de compensação. Então, nós vamos criar um nó só para deixar mais bonitinha aqui essa coluna, tá? Organização minha. Na verdade, eu renomei dois campos. Montante moeda interna eu renomei para valor, para ficar menor. E o tipo de documento write, ele ficou documento de compensação, tá? Doc de compensação, na realidade. Né? Então, vamos executar. Então, veja que agora ele renomeou, né? Onde estava o valor lá, valor, montante, moeda interna, ele simplesmente colocou valor. Ok? Muito bem. O que
que nós vamos fazer agora? Agora começa a ficar legal a brincadeira. Começar a analisar agora, né? Então, aqui foi preparando a base. Por TFBL1N, vi qual foi o documento que compensou cada um dos documentos, selecionei só o que era um documento de compensação do tipo ZP, teoricamente a saída de caixa. Ah, Machado, mas na minha empresa tem outro. Tudo bem, coloca o outro ali como critério de filtro. Peguei só os documentos de entrada via MM, que são do tipo RE, né? Bom, o que a gente vai fazer? E criamos o cálculo do prazo de pagamento. Foi o prazo efetivo, né? Então eu tenho a data do documento e a data que ele foi pago. Então a gente sabe quando que aquele documento foi gerado, né? E qual a data que eu paguei ele. Muito bem. Aqui a gente vai usar esse nó Rule Engine, ele serve para criar campos calculados, tá? Mais ou menos como a gente faz no script do ACL. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uns ranges, tá? Então eu vou dizer o seguinte, ó, se o prazo de pagamento for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2, eu vou colocar esse pagamento foi feito entre 0 e 2 dias. Se for de 3 dias a 5 dias, eu vou chamar ele de, vou atribuir, né, um valor 3 a 5 dias. O que é importante, veja que eu vou seguir uma sequência, pessoal. Eu quero saber os pagamentos, eu vou classificar eles nesse range de dias. Machado, de onde você tirou isso? Percepção minha, tá? Eu poderia colocar aqui direto de 0 a 10, de 10 a 20, mas eu acho legal fazer essa quebra aqui no início. Vocês vão ver que vai ter vários documentos que foram pagos em 0 e 2 dias, 3 e 5 dias. Então, é bom para ter uma visão, tá? E outra coisa, por que vai em esse A, B, C, D? Para depois quando a gente fizer um sort, ele vai ficar na sequência. Porque se eu só deixasse o número, ele seria um campo caractere. Então ele colocaria primeiro esse cara que é primeiro, esse primeiro que é 0. Depois ele já pularia para esse, porque o 1 ele é menor que o 3, ok? Depois viria o 21 antes do 3, ou seja, a gente coloca aqui o A, B, C, D, né? É uma estratégia para a gente manter a ordenação temporal, vamos dizer assim, ok? Também vou dar um nome, né, para esse campo que a gente criou, vai se chamar categoria prazo, ok? Então eu fiz aqui, ó, todos esses ranges, tá? E o último aqui, ó, eu tenho que ter um default, que nem o ACL, né? O ACL tem um valor default, que aí eu coloco aqui, ó, true, quando ele não atender nenhuma dessas condicionantes, o valor default vai ser acima de 60 dias, ok? E esse valor default eu coloco como true. Inclusive a instrução disso, ó, ele tá aqui, ó. Isso aqui vem junto quando a gente importa o nó, ele diz, ó, é o valor default e ele precisa existir, tá, pessoal? Se esse cara aqui não existir, dá erro no nó. Muito bem, dou um OK e vou rodar. Então veja, ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Veja, esse cara que foi pago em 30 dias, então ele entrou aqui na categoria AF, que foram os títulos pagos de 21 a 30 dias. Esse cara que foi pago em 38 dias, ele entrou na categoria G, porque foi um título que foi pago entre 31 e 40 dias. Esse aqui foi pago em 15 dias, de 11, entrou na categoria de 11 a 15 dias. Ou seja, a gente criou um critério de classificação desses títulos, né, para agrupar. Muito bem, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ordenar por esse campo que eu criei, né? Então eu uso o sorter aqui. Vejam que então aqui, ó, categoria prazo, ok? Foi esse campo que eu acabei de criar. Dou um OK. E vou rodar. Muito bem. Bom, o que eu vou fazer? Agora eu vejo que eu tenho algumas quebras. Essas duas primeiras quebras é para montar uma tabela bem legal. Isso aqui eu quebrei a cabeça para montar isso aqui, mas vejam o poder do Nime aqui, eu vou mostrar para vocês.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é sumarizar pela categoria, para ver quanto que eu estou pagando em cada uma das categorias, né? Então, venho aqui, ó, eu vou agrupar pela categoria de prazo, que é aquele campo que eu criei, né? 0 a 2, 3 a 5 e por aí vai. E que aqui no Manual Aggregation, o que, que eu vou fazer? Eu vou dizer, ó, o campo valor você soma, e aí eu pego qualquer outro campo que eu entenda que não tenha valor em branco, então o tipo de o número do documento ele nunca vai estar em branco. Eu vou dizer assim, ó, count, para ele contar a quantidade de registros que estará dentro daquela categoria. Veja que aqui eu seleciono, né, o que, que eu quero fazer quando eu agrego, ok? Então venho aqui, dou um ok e vou rodar. Muito bem, veja que ele ficou na ordem, 0 a 2, 3 a 5, 6 a 10, a quantidade de documentos que eu paguei em cada uma dessas categorias e o valor. 3 milhões, 62 milhões, 94 milhões, 62 milhões e por aí vai, até chegar acima de 60 dias. Ok? Muito bem. O que, que eu vou fazer agora? Veja que aqui, como ele contou, tá, ele colocou o nome do campo que estava lá, que era o número do documento. Mas aqui não é o número, é a quantidade de documentos dentro dessa categoria. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos renomear aqui a coluna. Então, nós vamos pegar aqui a coluna chamada número do documento e nós vamos colocar aqui quantidade de documentos. Veja que eu mudei, ó, quantidade de documentos estava número de documento, ok? Muito bem, vamos para o, antes de seguir aqui o workflow, vamos para baixo. Então, eu criei de novo um group aqui, só para eu pegar o total de documentos, total. Veja que vai ser 61.571 e a somatória do campo valor. Então, veja que aqui, ó, eu não agrupei por nada aqui no group. E no Manual Aggregation, de novo, eu contei o número do documento e somei o valor. Veja que ele contou 61.571 documentos e 707 milhões, que é o total que foi pago. Ok? Mesma coisa, vou trocar aqui o nome da coluna. Né? O número doc passou para a quantidade de doc. Então, eu uso o column rename. Muito bem. Aqui começa bom, começa a parte que a gente vai começar a estruturar essa tabela um pouco melhor. Essa tabela aqui, ó. Eu quero colocar o percentual dessa categoria em relação ao total. Eu quero colocar o percentual da quantidade em relação ao total. Então, eu vou construir essa tabela. A primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu vou pegar esses dois valores aqui, ó, os 61.571 e os 700 milhões, e vou salvar em variáveis. Então, eu vou criar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um nó chamado Table Root Variable, ok? Eu vou pegar esses dois valores, vou dizer, ó, pegue o campo quantidade doc e valor e salve numa variável. Ele vai vir aqui e salvou, ok? Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado desse cara aqui também e vou usar aqui, ó, column appender. Tá? Eu vou dizer o seguinte, vou pegar esse resultado aqui, que é o 61.571, e vou apendar nessa tabela aqui. Vamos lá. Só que veja, eu vou fazer o append a partir da linha 1. Como eu só tenho uma linha, o que, que ele faz? Ele vai pegar e só colocou na linha 1 aquele valor total. Então aqui eu tenho 61.571 documentos, 707.936.000 reais. Ok? Machado, por que você está fazendo isso? Porque eu quero ver a proporção. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora esse cara aqui, dividir por esse cara aqui, dividir por esse, multiplicar por 100, para ter o valor percentual. Tá, mas e daqui para baixo? Aí, galera, tem um nó aqui que é o Constant Value Column.
Eu digo o seguinte, quando tiver branco para baixo, você repete o número. Olha que legal. Então você vem aqui. Tá, mas que número que ele vai repetir? É o número da variável aqui, ó, que eu salvei. Então veja que essa linha vermelha no Nine, ele é para usar variáveis. E a variável, a conexão dela, é sempre aqui em cima. Ó. Tá vendo? Ele sempre habilita uma bolinha vermelha. Então eu vou pegar esses números aqui que eu salvei e vou, quando o campo for em branco, ele vai colocar o valor da variável. Então vamos ver aqui como é que ele fez. Estou pegando o seguinte, ó. Veja que eu faço isso 2 vezes, tá? Eu não consigo fazer mais de uma coluna. Então eu estou repetindo ele aqui, ó. Expande o valor total para todas as linhas, expande a quantidade total para todas as linhas, das 2 variáveis que eu salvei aqui, ok? Então muito bem, então estou dizendo o seguinte, ó. Eu venho aqui, eu vou fazer o replace esse valor. Veja que aqui, ó, é o nome da coluna, ó, valor 1, ó. Eu vou fazer o replace da coluna valor 1. Eu vou fazer isso a partir de uma variável e eu seleciono a variável. Ah, de onde que eu tiro essa variável? Daqui, ó. Eu estou passando a variável para ele aqui em cima. Ó. Ok? Então, quando eu der o play aqui, ó, o que ele fez? Veja que ele repetiu agora. Para todos os 10, ele repetiu aqui, ó, 700 milhões. Aqui eu vou fazer a mesma coisa com a quantidade de documentos, só que em vez de ser o valor, veja que eu vou pegar a variável quantidade de docs, que foi a variável que eu salvei aqui desse nó aqui, ok? Então vem aqui, roda. Ó, veja que agora ele repetiu. Bom, agora que ele repetiu, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar a proporção, né? Eu vou criar aqui vou vir com nó fórmula matemática, o math formula, e vou dizer o seguinte, ó, esse aqui o primeiro é do valor. Calcula, cria o campo percentual do valor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor, vou dividir pelo valor 1, que é os 700 milhões, multiplicar por 100, e aqui eu faço um round para ele arredondar as casas decimais em uma. Né? Então a função round, ele pega o resultado dessa expressão matemática e vai arredondar. Qual vai ser o nome da coluna que eu estou criando? Eu vou colocar o nome da coluna como percentual valor. Então veja, eu vim aqui, rodei. Então, o que significa aqui a coluna? Que 3.299.379 dividido por 707.936.204 vezes 100, ele é 5%. Esse valor aqui é 5% desse. 62 milhões é 8%, 8,8% desse. 94 milhões é 13,4% desse. Então eu coloquei aqui os percentuais. Ou esse aqui, ó, 242 milhões é 34% desse. Ok? Faço a mesma coisa pela quantidade. Eu quero saber quanto que 71 representa em relação a 61 mil, quanto que 1.473 representa em relação a 61 mil. Então, o que nós vamos fazer aqui? É a mesma forma. Vou pegar aqui, ó, a quantidade de docs, dividido pela quantidade de docs. Que é o nome do campo aqui, né? Com sustenido 1 vezes 100. E vou colocar aqui, ó, percentual de quantidade de docs. Vem aqui e roda. Então, vamos pegar um maiorzinho. 4.159 documentos em relação a 61.571 é 6,8%. Tá? Então, eu consegui colocar o percentual. Machado, no ACL ele faz isso automático quando eu faço summarize. Realmente, ele faz automático. Aqui a gente tem que fazer vamos dizer assim, usar esses nós e usar esse recurso para fazer essa proporção. Tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o valor acumulado. Olha que legal.
eu tenho aqui um nó que eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer, eu vou pegar esses três carinhas aqui, ó. Esse cara, opa, eu vou pegar esse cara aqui, valor, mais esse cara aqui é o percentual valor, mais percentual de quantidade de documentos, e eu vou criar duas colunas acumulado. Então, eu seleciono eles aqui, ó, percentual de valor, percentual de quantidade de documento, percentual valor, e vou somar. Então, ele vai somando a linha, né? O valor de cada linha vai criando o acumulado. Então, deixa eu rodar aqui, vocês vão ver, vão entender. Veja que legal. Então, o que ele, ó, tanto é que ele salvou como sum, né? Sum. Ele pegou os campos que eu criei e colocou sum, ó. Sum, percentual valor, sum, quantidade de documentos e sum, valor. Então, o que é isso aqui? É o seguinte, ó. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, eu digo que os 3 milhões é 0,5% e os 62 milhões é 8%. Nesse acumulado, o que ele faz? Ele pega esse cara mais esse e diz que é 9. O resultado do 9,3 mais 13 é 22. O resultado do 22 mais o 8 é 31. 31 mais 4 é 36, e assim sucessivamente. Mesma coisa na quantidade de documentos. Estou dizendo que os 71 documentos é 0,1%. 0,1 mais 8, 0,8 é 0,9. 0,9 mais 2,4 é 3,3. Então ele vai calculando o percentual acumulado. E a mesma coisa no valor. Ele vai pegar aqui o valor, ó, 3 milhões mais 62, 65. 65 mais 94, 160. Ou seja, no final vai dar os 707 milhões. Ok? Muito bem. O que eu vou fazer? Já que eu tenho o percentual acumulado, eu vou excluir essas duas colunas aqui e depois eu vou reorganizar, né? Então, nós temos aqui o column filter, que é o nó que exclui colunas. Ó, então, a quantidade de docs, a quantidade de valor, que foi o que eu usei, né, para fazer o cálculo ali, esses dois caras aqui, ó, eu estou excluindo ele da minha análise. Então, veja que ele foi excluído. Eu só fiquei com os valores de cada categoria, né? Aqui a quantidade de doc e o valor, a proporção dele em relação ao total e o acumulado dos três, tá? Aqui eu renomeio, né, para tirar o sum. Esse sum aqui, ó, eu tiro, né? Então vamos ver que não eu coloquei. Ó, o sum eu coloquei, ó, percentual, quantidade, docs acumulado, percentual, valor acumulado e o valor acumulado em si. Ok. Agora eu vou reorganizar. Então veja como é que ele ficou. Então ficou, né, aquele sum, ficou com aqueles valorzinhos lá, os nomes que eu coloquei, ó, quantidade de docs acumulados, valor acumulado, não, desculpa, quantidade, tá certo, valor acumulado, quantidade de docs acumulado, o percentual, valor acumulado e valor acumulado aqui, ok? Agora eu vou reorganizar as colunas para ficar, né, um do ladinho do outro ali bonitinho. Então eu tenho aqui o column resorter, que ele organiza, né? Então eu reorganizei aqui as colunas, né? Como é que eu faço? Eu posso pegar um campo e jogar para cima, jogar para baixo, e aí ele organiza, tá? Então como é que ficou? Ficou a quantidade de docs, valor, o valor acumulado. Veja que eu trouxe o valor para cá, né, para ficar do lado. Ó. Então o que eu falei, ó? Esse mais esse é igual a esse mais esse é igual a esse mais esse. Então eu vou acumulando até dar os 707 milhões, tá? E aí eu coloquei valor do lado de valor e quantidade do lado de quantidade. Veja que eles não estavam, né, um do lado do outro. Tava, ó, o valor estava aqui, o outro valor estava lá no final. O percentual do valor estava aqui, o outro percentual do valor estava aqui. Então eu deixei um do ladinho do outro, tá?
E depois eu exporto para Excel. Depois eu mostro para vocês o Excel. Vamos só ver os outros nós aqui, só para fechar. O que mais que eu faço de análise aqui? Eu faço o seguinte, eu faço uma pivot table por fornecedor e por essa categoria aqui. Eu quero saber quais são os fornecedores que mais estão nessas categorias. Então eu faço uma pivot table como se fosse um Excel. Uso, estou voltando aqui, desculpa, uso uma pivot. Então aqui na linha, né? Aqui em groups é a linha. Eu selecionei o nome do fornecedor. E no pivots, que é a coluna, a categoria, manual aggregation, eu vou pegar o valor e vou somar. Ok? Lembrando para manter aqui o nome do cara, né? Ok? Então vamos rodar. Veja que eu tenho aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Alfa Agro, né? Ele colocou aqui e tal. Pô, Machado, mas ficou tudo zoado. Não ficou o A aqui, né? Não ficou o B. Veja que meio que zoou aqui. Realmente. Então aqui a gente tem um trabalhinho na mão de fazer um column resort. Eu digo, ó, eu quero que as colunas venham o nome do fornecedor, depois vem a coluna o 0 a 2, o 3 a 5, o 6 a 10, até, né, ficar na ordem cronológica aqui. Então faço um column resorter. Agora ficou, ó, 0 a 2, 3 a 5, 6 a 10, né? E aí o que eu faço? Eu faço um sorter também, agora na linha, para trazer os resultados primeiro. Ó, eu quero que você, no caso 9, ordene pelo campo de 0 a 2, ascendente, ou seja, do maior para o menor. Depois, segundo critério, de 3 a 5, ascendente, e assim sucessivamente também. Eu vou criar ali os 10 requisitos, né, as 10 premissas. Então ele fez, ó, 0 a 2, 3 a 5, 6 a 10, 11 a 15, né? E por aí vai. Então, o fornecedor que eu mais tive pagamento de 0 a 2 dias foi esse cara aqui, ó, a empresa 5398, limitada. R$ 1 milhão, ok? Isso aqui eu também exporto para Excel. Vou mostrar no final aqui, tá? Toda a exportação para Excel. Aí eu vou extrair os registros, né? O que acontece? Digamos que eu determine, isso aqui é legal para agora, que a gente vai ver o quanto que eu perdi de dinheiro, né? Então aqui eu tenho uma noção de quem são os fornecedores que eu estou pagando num prazo baixo, né? Por essa tabela aqui. Mas vamos dizer que eu estabeleço uma política, digamos que eu não tenha política, ou até tenha, que o meu prazo seria 35 dias, tá? Vamos dizer, um prazo razoável, ó, eu pago o fornecedor em 35 dias. O que a gente faz aqui? Eu vou extrair todos os registros que foram pagos, ou todos os compromissos foram pagos menor do que 35. Machado, de onde você tirou esse 35? É uma referência minha, tá, pessoal? Você pode colocar um prazo de 30, 28. Você vai ter que mudar aqui, ó, para recalcular ali os parâmetros, mas aqui, ó, eu coloquei, ó, se o prazo de pagamento for menor que 35, que é o prazo usual, ok? Você dá o output. Então aqui eu vou ter todos os registros lá dos 60 e... Só voltando aqui, ó, dos 67 mil, né, que eu tinha aqui em cima. Desculpa, dos 61 mil. Eu trago para cá, eu vou extrair todos que eu paguei com menos de 35 dias. Metade, praticamente. Um pouco menos que a metade. Aí aqui, o que eu faço? Eu vou pegar e vou calcular, vamos pegar a CDI hoje. Ah, não, desculpa. Nós vamos pegar aqui, ó, então. Eu vou criar um campo chamado dias aplicáveis, que eu vou pegar uma fórmula matemática, eu vou pegar os 35, que é o prazo médio, menos o prazo de pagamento. Ou seja, a diferença entre o que seria a política da empresa e o prazo de pagamento, tá?
Ahn, e aí eu vou chamar isso aqui de dias aplicados, que é quantos dias eu poderia ter aplicado esse dinheiro. Então, por exemplo, se eu paguei um título em 15 dias e o prazo é 35, teoricamente eu poderia ter aplicado esse dinheiro 20 dias, tá? Muito bem, então eu venho aqui, calculo, ó. Então aqui, ó, esse cara que eu paguei em um dia, tirando os 35 dias, eu poderia ter aplicado esse dinheiro aqui em 34 dias. Um mês e pouco, ok? E aí aqui eu calculo uma fórmula matemática, considerando juros compostos, né? Considerando a CDI, bom, hoje eu acho que a CDI aqui está em 15%, né? Aqui, ó, 14,9%. Então aqui é um cálculo de juros compostos. Eu pego o valor menos 1 vezes 1 mais a taxa de juro, aqui exponencial, né, dias aplicados, que vai ser os 33 dias, sobre 365 dias menos 1. Onde que você tirou isso, Machado? Do Google, tá? Eu cheguei lá pro Google e falei, me calcula, eu quero uma fórmula de... Passei o que eu tinha, taxa de juro, dias aplicáveis, taxa de juro ao ano, desculpa, dias aplicáveis, e o valor, ele me deu essa fórmula, eu simplesmente copiei, depois validei, tá? E também ele arredonda, ok? E eu chamei isso aqui de retorno financeiro. Então, se eu, aquele primeiro caso, se eu tivesse aplicado o valor em 34 dias, ele vai me trazer quanto que eu ganharia nesse campo retorno financeiro. Então vejam que eu teria, ó, no primeiro caso, R$18, no segundo também 18, teve caso que foi R$697, então seria um ganho financeiro por eu ter aplicado dinheiro. Pô, mas isso aqui é pouco dinheiro. É pouco, pessoal, mas se vocês somam, pensa, eu estou falando de capital de giro. Se eu somar esse cara aqui, como é que eu somo? Veja que toda a tabela aqui do Nime, ele tem aqui o estatístico. Então vamos pegar esse campo aqui, ó, que é o retorno financeiro, e vamos ver a soma dele. Retorno financeiro, a soma, eu perdi 2.790.000 se eu tivesse aplicado esse dinheiro e tivesse pago todos aqueles fornecedores no prazo de 35 dias. Machado, tem fornecedor que eu tenho que pagar antes, tem fornecedor que é crítico, mas é uma referência, pessoal. Depois vocês vão ter aqui, quando vocês validarem a análise, vocês vão ter aqui a pivot table por fornecedor. Você pode ter que excluir algum fornecedor, né? Essa análise vocês podem, como é que eu posso dizer, aprimorar ela. Mas em linhas gerais é isso. Tá? Nesse caso aqui, eu tô por não ter estabelecido um prazo de pagamento mínimo, e eu estar pagando fornecedores, um prazo não, uma política, né, desculpa, anterior a uma data de referência que eu usei aqui, como esse cliente aqui não tinha, eu coloquei 35, ok? Podia ser 30, podia ser 28, né? Se eu colocasse 28, esse valor aqui iria diminuir, né? O valor aqui, desculpa, de quanto que eu ganharia. Diminuiria um pouco, né? Vai ter que ter, tá? Tá perdendo dinheiro, talvez eu tenha pegando linha de capital de giro. Fiz esse teste num cliente uns 2 anos atrás. Tá? Esse valor aqui de 2.700.000 deu quase 8. O cara pagava tudo em 5 dias, 2 dias. E era uma indústria que recebia, ele sendo matéria-prima crítica dos clientes dele, ele recebia em 90. Então ele pagava em 2, 5 e 10, recebia em 90. Né? Veja que aqui eu estou colocando percentual de juro em cima de uma aplicação financeira, mas eu posso colocar um juro aqui se eu quiser considerar um juro de capital de giro. Se eu for financiar esse valor num banco, esse valor seria muito maior. Eu posso olhar por 2 prismas essa análise. Essa parte do Excel aqui, eu acho que eu não troquei aqui o caminho onde tem o nome do cliente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar e vou fazer aqui de novo. Vou deletar esses nós aqui, ó. Vou deletar esse nó e vou deletar esse nó. Então, vamos ver aqui.
Excel Writer. Vou ver rapidinho. Opa. Não. Nós vamos salvar esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Documents. LinkedIn Vídeo. E eu vou chamar esse aqui de prazo. O nome da planilha vai ser prazo. E veja, dentro eu posso salvar várias sheets dentro da mesma planilha, né? Então aqueles 3 Excel que tinha ali é tudo mesmo, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos, para salvar tudo na mesma planilha, eu venho aqui em Append. Aí ele habilita aqui, ó, Sheet Name. Então aqui o primeiro, ele é o consolidado. Então, eu chamar aqui de consolidado. Se já existir, eu vou colocar como overwrite. Vou pegar esse caminho aqui. Não, eu vou dar copy paste. Ok. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nó aqui, eu dou um Ctrl C, Ctrl V, vou jogar para baixo. Vai ser a mesma planilha, só que agora ele vai salvar em outra sheet, que eu vou colocar aqui fornecedor, ou prazo por fornecedor. Também, desculpa, overwrite. E por último, é o aqui é o possível ganho. Vai ter só, vai ter o analítico, né, com o ganho de cada linha. Então aqui vai ter os 26 mil linhas, né? Mas eu copio mesmo, tá? Porque ele vai salvar na mesma planilhinha. Uns bugs aqui. Pronto. Esse aqui é o... Vou colocar aqui analítico. Ok. Muito bem. Qual que é o problema aqui, pessoal? Quando eu for rodar, depois eu vou rodar tudo de uma vez só. Isso é uma coisa importante aqui no Nine. À medida que a gente foi avançando aqui as análises, eu fui olhando o resultado de cada nó. Pô, eu tenho aqui o resultado desse nó, o resultado desse nó. Machado, eu vou ter que fazer isso cada vez que eu rodar. Não. Quando estiver pronto e o layout desse arquivo aqui, ó, veja que eu só importei um arquivo. Você pode rodar tudo de uma vez só, pessoal. Nós vamos fazer isso aí, eu vou mostrar para vocês. Só que o que acontece? Quando eu rodar de uma vez só, veja que eu tenho 3 saídas para a mesma tabela. E aí o Nine, ele vai querer abrir esse Excel 3 vezes. E quando esse cara, essa linha do workflow, querer abrir esse Excel e essa linha também querer ele tiver aberto, vai dar problema. Então o que a gente faz aqui é um recurso para ele esperar. A gente vai pegar aqui a saída da variável, né, que é aquela bolinha vermelha, e vai dizer, ó, amigão, você só vai abrir esse cara depois que eu rodar esse. E a mesma coisa aqui, ó, você só vai abrir esse cara depois que eu rodar esse. Então essa cadência, essa sequência aqui é justamente para ele não dar erro quando ele for os 3 tentarem abrir o Excel. Então vamos rodar um de cada vez, ó. Eu vou rodar esse aqui primeiro. Exportou. Vou rodar esse aqui. Estou demorando um pouquinho. E deixa eu já botar esse aqui, ó. Ficou na fila e está exportando de cima. Pronto. Vamos olhar como é que ficou o arquivo? Eu vou vir aqui, né, no meu Finder.
Aqui, Documents, LinkedIn. Tá aqui, ó, a planilhinha que eu exportei. Excel. Ele não vem configurado, tá? Tem que dar uma configurada, mas está aqui o resultado. Veja, o analítico, com o valor aqui, ó, do retorno financeiro, né? Se eu somar, vai dar os 2.700.000, ó. 2.791.000, 790, 136. Aí aqui o consolidado, né? Que é aquela tabelinha resumo. Geralmente isso aqui que vai para o relatório, né? Posso configurar, né? Configurar aqui vírgula, tirar as vírgulas aqui, né? Não faz sentido. Aqui não, que eu tinha tentado abrir outro arquivo do problema. Beleza. E por fornecedor, né? Também aqui, ó, posso configurar. Tirar aqui as vírgulas. Então fica aqui, né? Fica bem legal, ó. Veja que ele está em sequência, ó. 2, tal, né? Ok? Posso botar um cabeçalho, pintar, dar um freeze panes aqui, né? Para poder navegar, tal. Então, beleza, está pronto o meu papel de trabalho, ok? Vou salvar esse cara e vou voltar para cá. Muito bem. Então, variáveis desse teste. Eu já expliquei para vocês que eventualmente algum fornecedor eu realmente tenho que pagar antes, para o fornecedor crítico. Eu posso ter que seguir o prazo de pagamento que está no pedido. Tá? Eu tenho um workflow específico para pegar o prazo de pagamento que está no pedido lá, na tabela KKO e KPO, mas ia ficar muito complexo. Né? Acho que aqui a gente já está falando mais ou menos 1h20, né? Ficaria muito complexo. Tá? Mas é isso. Tá? É um teste que dá bastante visibilidade. Né? Então, assim, traz dinheiro na mesa. Ah, não vai ser os 2.790.000. Tá bom. Garanta aqui que 1 milhãozinho tem. Né? Acho que, primeira coisa, estabelecer política, né? Estabelecer quais são os fornecedores críticos, quem que aprova se for pago antecipadamente, ok? Precisa ter, né? Precisa ter, isso aí é controle, a gente está falando em controle que por o controle não existir, né, nessa empresa aqui X, materializou os riscos aqui de cima. Eu vou ter custo financeiro adicional, porque eu tenho que pegar capital de giro, ou fluxo de caixa compatível com a necessidade de operação da companhia. Tá? Então, esse risco aqui o resultado aqui é a materialização dessa análise. Tá? Só voltando aqui então, esse workflow eu vou estar disponibilizando, né, no nosso grupo lá de WhatsApp. Quem quiser entrar, eu vou botar o link aqui, e também quando eu publicar o vídeo aqui, o endereço do vídeo lá no LinkedIn, vai ter também lá o link para acessar o grupo de WhatsApp lá, né? E pode entrar lá, ok? Então esse workflow eu vou salvar e vou disponibilizar. Machado, como é que eu faço para importar? Então, quando você instalar o Nime aqui no Explorer, né? Você vem aqui na abinha, aqui eu estou no vídeos LinkedIn, né? Eu criei uma pastinha, você vai ver aqui nos 3 pontinhos e import workflow, ele vai importar o workflow. Machado, esse arquivo aqui, esse aqui é da FBL1N, tá? Eventualmente, o que vocês podem fazer? Vocês podem entrar lá no chat GPT e pedir para ele criar lá um arquivo com 10 mil registros, naquele layout ali que está aparecendo na tela, tá? Ele vai gerar um arquivo. Esse aqui que eu usei, eu não vou conseguir disponibilizar, tá? Ele é mais para referência, mas eu não vou disponibilizar, porque ele faz parte de uma base, vamos dizer assim, verídica, que a gente manipulou no bom sentido, né? A gente mascarou os dados, mas mesmo assim é um arquivo verídico, então não vou poder disponibilizar para vocês, ok? Mas fica aí
aí o workflow, que é o principal, né? Esse arquivo aqui pode pedir para um chat GPT, para o Gemini gerar, né, no layout do FBL1N, e aí pede assim, ó, gera aqui um arquivo nesse formato, considerando isso, ele gera ali. Ou se você vai aplicar dentro da sua empresa, já baixa lá FBL1N e já põe para rodar e veja aí, né, o que dá de resultado, ok? Muito bem, queria agradecer a todos, né? Foram 1h25 minutos, bastante tempo. Eu pensei que ia ser menos tempo, mas é bastante informação para passar, né? Espero que todos tenham gostado aí e que quem entrar lá na nossa comunidade também compartilhe, né? Coisas que estejam fazendo, quer seja em Mime, em outras ferramentas, né? A própria CL, colocar algum script lá, Alteryx, que é similar online, né, ou SQL, em Python, né, a comunidade está lá para a gente interagir, ok? Muito obrigado a todos e provavelmente nas próximas semanas iremos disponibilizar mais um vídeo aí com alguma outra análise. Obrigado.